Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo, professora Andréia, língua portuguesa, e agora com um conteúdo que é muito importante. A gente vai levantar aqui para vocês a primeira classe das 10 existentes na morfologia. Tudo bem? Substantivo. Substantivo é o nome que damos a tudo que existe no biosocial, na vida, na sociedade, no imaginário. Criou-se algo, tem nome, é substantivo, tá bom? E a gente vai entender aqui o processo da classificação desses substantivos. Como é que acontece? Eu acabo trazendo assim para os alunos, para eles lembrarem de todas essas classificações, lembrar sempre por pares. Por quê? Se ele for concreto, ele não pode ser abstrato. Se é comum, não pode ser próprio. Se é simples, não pode ser composto. Se é primitivo, não pode ser derivado, e isso vice-versa. E aí sobra o coletivo, porque nomeia aí um conjunto de elementos da mesma espécie. Então vamos entender mais ou menos como é que funciona isso. A questão desse par para vocês memorizarem, tá? Digamos não, é de fato o que acontece. Concreto indica a existência própria, independente de outros. Ele próprio se representa, diferentemente do abstrato, porque o abstrato representa seres que não existem por si só. Eles são dependentes de substantivos concretos para se fazer existir. A exemplo, temos o amor. Como nós poderíamos representar o amor, gente? Por si só ele não pode. Então, um coração normalmente pode se representar o amor, duas pessoas se abraçando, se beijando, tá bom? E assim com qualquer outro substantivo abstrato. Ele precisa de um substantivo concreto para se fazer existir. Tá? Diferentemente de bruxa, olha só, eu coloquei bruxa aqui, que normalmente as pessoas acabam confundindo, classificam como um substantivo abstrato, porque está no campo imaginário. Mas se eu for desenhar uma bruxa com as minhas limitações, tá? Colocar uma verruguinha, né, como um estereótipo no nariz, né, de uma bruxa, até mesmo aquele chapelão que ela tem, né, o estereótipo que nós criamos, sabemos que e aquele meu desenho com qualquer limitação vai ser a bruxa. Eu não preciso de um outro substantivo para representá-lo, tá bom? Assim também como curupira, como um anjo, tá bom? Eu quero que vocês entendam que concreto representa por si só. Abstrato não, depende do substantivo concreto para se fazer existir. Tudo bem? Em relação agora ao comum e próprio. Comum indica generalização, normalmente escritos com letras minúsculas. O próprio já indica algo particular, específico. A exemplo, temos aqui Mariana, Santa Catarina e Noruega. Mariana, letra maiúscula, poderia ser uma criança, tá vendo? Mas houve o quê? Uma especificação daquela criança que deu um nome particular a ela, Mariana. Assim também como, por exemplo, creme dental comum, Colgate próprio. Tudo bem? Agora vamos falar sobre simples e composto. Simples formado por um radical, composto mais de um radical. Temos aqui alguns exemplos e outros exemplos aqui como os compostos com hífen e sem hífen, tá? Primitivo e derivado dá origem a outros substantivos. Já o derivado origina-se outros substantivos. Como assim? O primitivo é a primeira palavra. Dela, a partir desta palavra, eu crio novas palavras, tá? Normalmente vocês vão ver que o derivado,
a gente vai observar aqui na formação, na estrutura dessas palavras, alguns afixos, tá? Mas você vê que carroça não é uma palavra primitiva, ela é derivada, porque dá para se entender que carro é a primeira palavra, por isso essa palavra carroça é derivada. Deriva-se de carro, que é a palavra primitiva. Rio, riacho, maré. Seria qual? Derivado de qual palavra? De mar. E assim sucessivamente, tá? Primitivo, primeira palavra, derivado da origem a novas palavras a partir do primitivo. E por último, abordamos aqui o coletivo. E aqui vocês podem observar alguns, tá? Alguns dos substantivos coletivos que mostram, né, o agrupamento de elementos de uma mesma espécie. Tudo bem? Agora vamos partir para a flexibilização do substantivo. O que é flexão? A flexão se dá por 3 modos, tá? Para indicar o gênero daquele substantivo, o número daquele substantivo e o grau. E a gente vai entender um por um o que significa. Tudo bem? Quando se trata de gênero, eu já falei algumas vezes em slides anteriores que quando eu falo em gênero, eu já tenho que automaticamente vir uma luzinha na minha mente. Gênero indica o quê? Feminino ou masculino. E quanto a isso, a palavra, tá? Um substantivo, ele pode ser biforme ou uniforme. O que significa biforme? Ó, o próprio aqui, ó, o prefixo bi indica o quê? 2 formas. Uniforme, uma forma. Então, aqui apresentam dois formatos, tá? 2 formas de masculino e feminino, e aqui não, uma única palavra pode, tá? Tanto ser flexionada para o feminino quanto para o masculino. E é esse aqui que vai haver a complexidade que a gente vai abordar. Porque quando é biforme é mais fácil, tá? Cada palavra vai designar tanto para o masculino quanto para o feminino. Exemplo, mãe e pai. Automaticamente, vocês sabem que mãe é designada para o gênero feminino e pai para o gênero masculino. Tá vendo? Agora aqui, ó, quando se trata do gênero uniforme, eles têm 3 tipos de classificações, tá? Que são comuns de 2 gêneros, sobrecomuns e epicenos. Agora vamos entender como que funciona cada um desses. Mas antes vamos entender um pouquinho o que é de fato o gênero, tá? É a categoria gramatical que na língua portuguesa distribui os nomes de masculinos e femininos. É uma classificação gramatical não existindo correspondência necessária entre gênero masculino e sexo. Olha só, gênero e sexo são coisas totalmente distintas. A gente pode confundir, né, por ser semelhantes, sinônimos, mas são distintas na gramática. Masculino, tá? Ou entre gênero feminino e sexo feminino. Então, cuidado com isso. Gênero é gênero e sexo é sexo. A cadeira é do gênero feminino e não do sexo feminino. O armário é do gênero masculino e não do sexo masculino. Então, quando falamos em gênero, não tem nada a ver com sexo, tá bom? As palavras não possuem sexo. Gênero. Não existe uma regra geral de formação do feminino. Os exemplos abaixo mostram que é o uso que nos ensina a empregar corretamente o feminino e o masculino. Olha só, como assim? Normalmente a gente vai entender que aquelas palavras, elas já têm um gênero imanente,
tá? Por exemplo, aqui, ó, ágape é o ágape, a aguardente. Então, isso a gente já começa a estabelecer, né, por conta aqui do emprego do artigo que acompanha. Mas tem alguns aqui, vocês podem observar que tem alguns substantivos aqui que às vezes nós confundimos. Não sabemos, por exemplo, eu já vi pessoas falando, né? Ah, você come, eu vou comprar um alface. Um alface ou uma alface? E aí a gente vai entendendo aqui, temos alguns nomes, tá? Substantivos que vocês vão ver aqui de fato qual gênero que eles possuem, tá bom? Substantivos uniformes. Vamos começar pelos uniformes a partir de comum de dois gêneros. São os substantivos que possuem uma só forma genérica para expressar os dois sexos. Agora, por que eu estou falando sexo? Porque a palavra aí vai expressar o sexo da pessoa. Tudo bem? A gente está falando de gênero, mas vai expressar o sexo do ser vivente, pessoa. Por exemplo, aqui, ó, o artista, a artista. Vocês observem por que é comum de dois gêneros. A palavra vai ser uma única palavra que vai mudar o que? Apenas o artigo. Porque uma única palavra, tá vendo? Ele é designado tanto para o masculino quanto para o feminino. Agora preste atenção aqui, ó. Colega, o colega, a colega. Pianista, o pianista, a pianista. Entendeu? Comum de dois gêneros. Vou repetir para entrar. Eu sou assim, tá bom? Uma única palavra para designar os dois gêneros. Tudo bem? Agora, olha aqui essa observação aqui, ó. Segundo o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, nomes que designam profissões ou funções que eram tipicamente masculinas são sobrecomuns. Exemplos, olha só. João é um bom soldado. Maria é ótimo piloto. O sargento Lúcia chegou. Todavia, não se pode ignorar a inegável tendência de tratar tais nomes como comum de dois. Aí, isso a gramática defende, tá? Atualmente, nos dias atuais. Há soldado, tá? Há piloto. Antigamente, não. Era, de fato, sobrecomum. Mesmo se tratando de uma mulher, eu teria que chamá-la de o soldado. Agora não, é comum de dois. Tudo bem? Gramática mais. Ups, vamos lá. Gêneros substantivos uniformes agora sobrecomum. O que é sobrecomum? É que é uma única forma para designar ambos os gêneros. Como assim? Aqui não vai haver aquela mudança de artigo. Vai ser um único artigo para designar o quê? Os dois gêneros. Por exemplo, a criatura, se fosse ela, ou a criatura, se fosse ele. Eu não posso falar o criatura, entendeu? A criança, menino, a criança, menina. Então, ó, sobrecomum é sobrecomum, ou seja, não é comum. Então, é um substantivo para designar os dois gêneros. E detalhe, a própria palavra já tem o seu gênero imanente, ó, a criatura, a criança, o cônjuge. Tá vendo? O carrasco, o indivíduo, eles não vão mudar o artigo por conta dos gêneros. Tudo bem? Então, mas eles designam tanto o masculino quanto o feminino, por isso que são sobrecomuns, ok? E por último agora, vamos abordar o que? Os epicenos. Os epicenos, eles são designados apenas para animais. Animais que possuem um só gênero, que se refiram a macho ou fêmea. Então, a gente normalmente coloca o quê? Aqui, ó, o sapo macho ou o sapo fêmea, a pulga macho ou a pulga fêmea. E assim também para outros animais
que sejam apresentados por substantivos o quê? Uniformes, uma forma para os dois gêneros, ok? Gêneros substantivos biformes. Eu trouxe aqui uma lista de alguns, são vários, tá? Mas aqui nós observamos alguns desses nomes. Por exemplo, aqui, ó, frade, qual é o par, né? Pro feminino, freira, frei, soror, embaixador, embaixatriz, etíope, etiopisa, e assim nós temos outros também, outros que vão mostrar duas formas designadas, uma para o masculino e outra para o feminino. Agora é aquela questão que eu estava quando eu apresentei aqui uma lista de alguns substantivos que a gente acaba vacilando no gênero, a gente não sabe se a palavra, né, qual artigo que vai acompanhá-la, se é o artigo definido masculino ou feminino. Aí temos aqui para vocês observarem alguns nomes, algumas palavras, substantivos, no caso, que é o que nós estamos estudando, que são masculinas. Olha só, odó, o champanhe ou champanhe. Aqui, tanto champanhe pode ser o ou a, tá bom? Desculpa, é champanha ou champanhe. O anátema, que significa excomunhão. O caudal, o cataclismo. Aqui temos alguns substantivos. Ó, o xerox. Muitas pessoas falam a xerox, o xerox, que aqui, ó, ela até é duplicada aqui, ó, a palavra xerox, que tanto é masculino quanto feminino. Mas ela primeiro foi o quê? Masculina. De tantas pessoas, né, falar xerox, acabou-se o quê? Tanto designando, né, colocando o ou a. Feminina aqui, ó, a cal, a alface, a acne, entre outros. Isso aqui é bem legal vocês depois lerem com calma, dar uma pausinha e observarem. Aqui tanto para um pode colocar o artigo feminino quanto o artigo masculino, tá vendo? O personagem, a personagem, o hélice ou a hélice, tá vendo? Todas essas palavras aqui são importantes você estudá-las porque alguma coisinha vai cair em algum vestibular, algum concurso que vocês fizerem, sempre cai, tá? Principalmente no que diz respeito a esse gênero das palavras. Mudança de gênero e de sentido. A gente sabe que muitas palavras têm o sentido alterado em relação à flexão. Por exemplo, aqui temos o guia e a guia. Então, o guia, ó, Cicerone, a guia, documento ou meio-fio. O caixa, livro caixa. A caixa, recipiente. Tá vendo? E ainda pode ser outros nomes que designam, por exemplo, essa relação aqui de o guia, uma pessoa, um guia espiritual, um líder, entendeu? Em relação o caixa, a pessoa que trabalha no caixa de um mercado, de uma loja. Agora, a caixa é recipiente, entendeu? O moral, a moral. Temos aqui os nomes tanto no masculino e seus significados, assim como os femininos e os seus significados, tá bom? Em relação ao gênero das siglas, tá? A gente tem que ter muito cuidado porque a primeira palavra, tá? A primeira palavra que fundamenta a sigla é que eu vou usá-la como o meu gênero, daquela sigla, daquele substantivo que é formado pelas siglas. Então, olha só, por que é a FUNAI? Porque se trata de uma fundação, Fundação Nacional do Índio.
O PSDB, porque a primeira palavra aqui, ó, o P, se trata do quê? De um partido. Então, é o PSDB. E cuidado, por exemplo, o SEASA. Por que é o SEASA se a primeira palavra é central, é a central? Porque fica subentendida se tratar de armazém, tá? Só nessa questão aqui do SEASA, que não é, tá? O SEASA, desculpa. A SEASA é o SEASA porque se trata de armazém. E qual é o gênero da palavra armazém? Depósito, masculino. O depósito, o armazém. E não a central. Tá entendendo? Só para essa questão aí de SEASA. Agora, vamos falar sobre a flexibilização em relação ao número. Quanto ao número? Gente, respirem fundo, porque quando se trata de singular e plural e substantivo, temos muitas regrinhas, tá? Mas o mais fácil deles é essa classificação, que está na telinha de vocês, que é singular e plural, tá? Agora, vamos entender que em relação a singular plural, todo mundo já tem esse conceito já formado na mente, né? Singular, ausência de S e plural, letra S. De um modo geral, a característica do plural é a letra S no final da palavra. A formação do plural ocorre de diferentes maneiras, conforme a terminação do singular. É o que veremos a seguir. O final, qual é a letrinha que termina ali aquela palavra? Então, aqui, vocês analisem bem, porque o N, tá vendo? Aqui no abdômen, eu vou acrescentar S ou posso acrescentar ES, tá? Hífen ou hífenes. Olha só. Espécimen, espécimens ou espécimenes. Estranho, né? Mas é o certo. Luz. E olha, nessas terminações aqui do S, R, Z, eu vou ser obrigada a colocar o ES. Aí é fácil, a gente já sabe. Luz, luzes. Ator, atores, tá? Se termina em S, R ou Z, eu vou ter que colocar ES, tá? Os substantivos terminados em ao, ol, u admitem plural trocando-se o L por is. Carnaval, carnavais. Curral, currais. Farol, faróis. Ó, mas faltou o el e o il. Aqui, ó. Os substantivos terminados em il pluralizam-se assim: barril, barris, mas se for oxítona. Se a palavra não for oxítona, aí vai ser o contrário, ó, fóssil, fósseis. Eu não posso falar fósseis, tá? Só quando for oxítona, lembra? Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte. Chama que vem. Barril. Então, é barris. Fóssil. O fó é mais forte. Então, vai ter que ser fósseis. Aí, eu vou ter que colocar o E e S. Tá bom? Agora, presta atenção aqui, ó. Projétil. Eu tenho duas formas, tá? Para a palavra projétil e réptil. Essas duas palavras terminadas em IL, eu tenho duas formas de flexão: projéteis ou projetis, répteis ou reptis, tá? As duas formas são consideradas corretas de acordo com a norma. Os substantivos terminados em el admitem os seguintes casos: mudam de el para eis se a palavra for oxítona. Quartel, quartéis. Papel, papéis. Oxítona, última sílaba mais forte. Agora, mudam de el para eis se a palavra não for oxítona. Olha, móvel, móveis.
Mas isso aqui só para dizer que aqui, ó, o E vai ser aberto. E aqui não, ele é fechado. Quartéis, móveis, o E já é fechado. É a mesma terminação, só que em relação à pronúncia muda-se algo, tá bom? A questão de fato da pronúncia, se é aberta ou se é fechada. Nos substantivos terminados em ão ocorrem 3 tipos de plural. Uns formam plural acrescentando S, tá? Outros, mais numerosos, mudam de ão para ões. A maioria, quando a palavra termina em ão, vai para ões, mas cuidado. Outros, os mesmos numerosos, mudam de ão para ães. Aí é uma questão de memorização, galera. Não tem jeito. Memorização. Alguns já vêm automático, né, na nossa mente, mas outros a gente fica assim, meu Deus. Eu vejo muitos aí falando, né, o plural de cidadão. Ah, cidadãos, porque a maioria não é errado. Então, cuidado. Cidadão é cidadãos, tá? Cidadãos. Aqui eu trouxe aqui alguns, tá? Que terminados em ão, que podem ter ó, até 3 tipos de plural. Eu nem coloquei vilão aqui, ó, mas vilão é a mesma coisa que aldeão. Eu posso colocar vilões, tá? Vilãos e vilãs, tá? Anciões, anciãs e anciãos. Charlatões, charlatãs. Aqui temos alguns, tudo bem? Tá, gente? Aqui eu errei, tá? É aldeãs, tá? Esse ozinho aqui é A, porque tá na coluna do ães. Então, alguns substantivos terminados em ão permitem até 3, mas são muito raros, tá? São esses aí que eu falei, mais o vilão, a palavra vilão que não deu para colocá-la. Existem substantivos em que o O fechado do singular se transforma em O aberto. Aqui é mais uma questão mesmo de fonética, para vocês observarem a pronúncia correta das palavras, tá? Porque quando, por exemplo, utilizamos uma palavra no singular, o som normalmente é fechado. E aí, quando eu coloco no plural, esse som vocálico que foi fechado acaba se tornando aberto no plural. Exemplo aqui, ó, abrolho, abrolhos, coro, coros, tá? Alguns vão permanecer abertos, outros fechados, tá? Corvo, corvos, caroço, caroços. Então, cuidado, que normalmente pode ficar aberto ou fechado. Por exemplo, qual é o plural de ovo? Ovos. Viu? Acabou o quê? O que era fechado no singular, ficou aberto quando foi para o plural. Qual é o plural de roxo? Roxos, não vai para o plural. Isso, às vezes, até a pronúncia vai nos indicar se aquela palavra ela tem um som audível, agradável ou não, tá? Em relação ao número, aqui, ó, no entanto, os substantivos que seguem permanecem com o fechado no plural. Ó, acordo, acordos, almoços, arrotos, esposos. Tá vendo? Acordo, almoço, arroto, esposo. Alguns, tá? Dos substantivos que permanecem com o fechado, assim como foi encontrado como se é no singular. No plural fica a mesma coisa. Existem substantivos que só admitem plural. Lembram-se, por exemplo, afazeres, férias, núpcias, trevas, víveres. Esses substantivos, apesar de dar ideia de fato de plural, eu nunca vou utilizá-lo no singular. Não vou, tá? Eu uso sempre no plural, tá? Agora, cuidado que existem outros, eu não sei, acho que vai vir mais para frente, que terminam em S, como ônibus, tá? E eles, tanto no singular quanto no plural, eles são designados da mesma forma, não acrescenta
acrescenta-se nenhuma letrinha para designá-lo se está no plural ou no singular. O que vai fazer isso é o contexto e o acompanhamento dos artigos em relação a esses substantivos, tá bom? Aqui, ó, existem substantivos que, ao passarem para o plural, deslocam o acento tônico. O que é isso? Ó, Lúcifer é uma proparoxítona. Só que quando eu for colocá-la no plural, aí o que era proparoxítona no Lu vai mudar para o Si. Lucíferes, que vai ser. Entendeu? Sênior vai ser seniores, tá vendo? Então aqui a gente tem mais ou menos uma noção somente de quê? De pronúncia, que normalmente no singular a sílaba tônica é uma e quando for para o plural vai ser outra, tá? Então a gente tem que observar em relação à pronúncia.